Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E hoje nós vamos falar sobre comunicação. É um jovem que desde muito cedo já sabia o que queria ir para essa área da comunicação. Um apaixonado. Entre idas e voltas, desafios e conquistas, ele passou por várias mídias: digital, impresso, rádio, inclusive TV, aqui na nossa querida Diário do Brasil TV. Então, nós vamos conversar com ele, que também assume, né, um sonho de menino, que é trabalhar no rádio. Atual chefe, editor-chefe da Rádio Unesp FM. Vamos falar com Fábio Toledo. Seja muito bem-vindo à Conversa Diária. Obrigada por aceitar o nosso convite, Fábio. Você que é da casa. Não, obrigado, Mara. E como você falou, né, amigos, de fato, né, a gente, amigos próximos, né, e muito legal conversar aqui de volta a casa, né, Diário do Brasil TV, que me fez crescer, inclusive, né, profissionalmente. Fico muito feliz, todos nós ficamos muito felizes por você aceitar o nosso convite para conhecer um pouquinho e registrar essa sua história, paixão pela área da comunicação, que faz muito bem, por sinal. Né, já vou aqui mencionando, mas antes de falarmos sobre a sua trajetória profissional, conta pra gente a parte pessoal, família, né, desse menino Fábio, da infância, e como que surgiu essa paixão depois pela comunicação. Sim, eu diria que eu ainda sou jovem, né, como você mesmo mencionou. Eu nasci no final de 94 e nasci em Pederneiras, mas a minha família é toda aqui de Bauru, né, tem alguns parentes também em outras cidades, principalmente Santa Cruz do Rio Pardo, né, o pessoal que é parente da minha mãe. Minha mãe veio de lá, inclusive, né, e meu pai nasceu aqui. E eu nasci em Pederneiras, mas como eu falei, né, eu iniciei a minha vida aqui em Bauru. E após um tempo, né, meu pai trabalhando em banco, né, trabalhou muito tempo no Bradesco, é, tem aquela história de você ser transferido, né, para outras cidades. E com isso, então, eu morei em outras cidades, né, na minha infância, né, nessa construção, né, de ser humano, que é a infância, a juventude ali. Eu morei em Itapetininga, morei em Torrinha, morei em Bariri, até voltar. Morei em Pederneiras também durante uns 6 meses, mais ou menos, e também retornando para Bauru. Então eu diria que eu vivenciei assim, né? Uma cidade grande do interior, no caso Bauru, uma cidade não tão grande, mas com com certas condições, assim, que era Itapetininga. Eu lembro que na época, inclusive, tinham acabado de lançar, né, o primeiro shopping center da cidade de Itapetininga. E depois eu morei muito tempo em Torrinha, que é uma cidade de 7 mil habitantes, 8 mil habitantes, muito pequena, né? Então eu vivenciei essas realidades assim no interior de São Paulo, né? E que assim me deixa muito contente e eu gosto muito do interior de São Paulo por conta disso, né? De ter essa vivência. Essa vivência de que forma te marcou? Tem alguma cidade em especial que você fala assim, aqui me marcou em tal situação? Olha, Torrinha me marcou porque assim eu passei muito tempo por lá. Acho que foram 6 anos que eu fiquei em Torrinha. E assim, é uma cidade muito pequena, né? Então tudo que acontece lá você fica sabendo, né? Das coisas boas, das coisas ruins, né? E todo mundo se conhece, né? O dia a dia é quase a mesma coisa, uma cidade muito pacata, né? Você conseguia jogar bola na rua, né? Coisa que, por exemplo, em Bauru, já naquela época, ano 2000, 2004, 2005, 2006, aqui em Bauru já era difícil, né? Você jogar bola na rua. Lá era a coisa mais tranquila do mundo, né? E Então, falando em Bauru, né, complementando aí, o que Bauru representa para você? Bauru, por muito tempo, foi aquela casa de fim de semana, né? Que eu vinha aos fins de semana aqui. Só que desde 2012 eu já moro aqui, né? Ininterruptamente. E, de fato, é o lugar onde eu me fiz gente, cresci, né? Não sou nascido em Bauru, mas sou bauruense de criação, de coração. E a ponto de também, ao longo até mesmo da minha
própria carreira, né? Trabalhar com a cidade de Bauru, com os assuntos de Bauru, com o esporte bauruense também, né? Então, isso é a minha cidade base, né? Não tem como falar. E onde você também fez a graduação em jornalismo, onde nós também estivemos aí juntos, né? Exato. Também conta pra gente a importância, né, dessa graduação e um pouquinho antes, em que momento você descobre que você gostava da área da comunicação? Acho que foi na época de Torrinha também, né? Esse crescimento, né, de 6 anos por lá foi importante por isso também. Lá, por ser uma cidade alta, pegava rádio de todos os lugares, assim. Quando passava muito vento, pegava a rádio do Rio Grande do Sul, rádio do Rio de Janeiro, rádio, eu não sei se era argentino ou era paraguaia, porque eu ouvi um espanhol falando. E eu comecei a ouvir mais rádio por lá, principalmente esportivo, né, as transmissões de rádio. E aí eu comecei a me interessar mais, né, nessa área. E eu, a partir disso, tive a ideia de querer um dia ser jornalista. Sempre aquela ideia, o que você, né, chega no colegial, você não sabe muito bem o que você quer. Mas eu parei para analisar, pô, mas sempre rodava e caía nessa parte do jornalismo, né, a partir do interesse do esporte. Aí quando eu entrei na faculdade, eu já tinha até uma certa experiência, já escrevi em blogs, assim, antes de entrar na faculdade, mas ali eu já vi que o jornalismo é muito além do esporte, né? Então você não se torna um jornalista esportivo, você se torna um jornalista. Aí você faz a sua variação, né? E isso me ajudou, né, a conhecer a profissão e a chegar, né, aonde eu cheguei, seja em cobertura esportiva, seja participando aqui da Diário do Brasil TV também, em vários outros lugares. E você, ousado também, teve um projeto, teve, né, o Locomotiva Esportiva. Conta pra gente sobre ele, quando surgiu e qual a diferença que ele fez para nossa cidade, enfim, até onde ele chegou. Ó, o Locomotiva foi um projeto assim que, do primeiro ano da faculdade, eu e mais 6 colegas, a gente estava num período de greve, inclusive, né, da Unesp, e a gente não estava sem nada para fazer, e a gente resolveu montar um site para escrever sobre esporte. Nesse mesmo ano aconteceu os Jogos Abertos do Interior aqui em Bauru. E aí a gente teve a possibilidade de fazer a nossa primeira cobertura esportiva no primeiro ano da faculdade, e aí já tivemos aí entrevistas com o Diego Hipólito, que veio na época, Fabiana Nurer também, né, do salto com vara, pessoal já do esporte de alto rendimento, de alto nível do Brasil, pessoal do vôlei também, né, pessoal de Osasco, Camila Bright, né, também jogadoras importantes da seleção brasileira, que vieram aqui, a gente, né, molecão de tudo ainda, né, eu sem barba ainda conseguia fazer, né, essa cobertura. Foi muito interessante, que foi muito tempo, assim, foi 2 semanas intensas, e isso ajudou, né, a gente, né, a gostar daquilo que fazia, e também a dar um direcionamento, né, de focar no esporte local. E o Locomotiva, ele ajudou muito nisso, que aí a partir dele a gente conseguiu fazer as coberturas do Noroeste, principalmente, né, do Noroeste, do Bauru Basquete e do vôlei. Vôlei, pegamos a ascensão do vôlei ali, campeão da Superliga B, chegando na Superliga, e do Bauru Basquete, período épico ali das conquistas, os títulos. Os nossos primeiros anos foi ali, justamente em conjunto com o Bauru Basquete. E o Noroeste é essa fase de ressurgimento, né? Um dos nossos primeiras coberturas foi o acesso do Noroeste da 2ª divisão da Pezinha para a Série A3, depois os outros acessos também. Então, foi legal porque talvez o Locomotiva tenha acompanhado, ou tenha sido o veículo que mais acompanhou essas 3 modalidades do esporte bauruense, né, na última década, assim, né, até por conta, né, de nem todos os veículos de Bauru estavam acompanhando em loco, assim, os jogos, mas sempre tinha alguém do Locomotiva, muitas vezes eu, cobrindo vôlei, cobrindo basquete, o Noroeste, às vezes até atrapalhando um pouco os nossos estudos, né, a gente às vezes faltava demais nas aulas para cobrir os jogos. Nessa empolgação, hoje olhando a trajetória, você acha que foi um período mais sonhador ou também mais de ousadia?
foi um período sonhador, de ousadia e de muita aprendizagem. Eu sempre falo que a Locomotiva foi uma segunda faculdade ali, né, dentro da faculdade de jornalismo, porque tinha muita coisa ali da parte teórica, né, na nossa grade, inclusive, só que na Locomotiva a parte prática ficava mais intensa, né, a parte de entrevistas, né, de técnica de entrevistas, a parte de conhecimento de outros programas também, como Photoshop, edição de vídeo, áudio, tudo isso eu aprendi na Locomotiva, né? Eu tive esse conhecimento a partir do que a gente fazia na Locomotiva. Eu acho que por isso foi a segunda faculdade ali. Bacana. E pensando na questão dos desafios, porque quando sai da faculdade não foi tão simples assim você conseguir começar a carreira profissional. Uhum, Conta pra gente esse processo, até para quem quer entrar na área da comunicação, né? E você que passou por várias mídias, né? Como eu mencionei aqui no início, fala um pouquinho desse momento, os desafios também, as alegrias. sim. Bom, acho que você também sabe muito bem, né, como é difícil sair da faculdade ali. E eu conheço poucas pessoas que se formou, né, que se formaram com a gente, inclusive, que seguiu o caminho, né, do jornalismo. Poucos tiveram esse sucesso, essa condição, essa possibilidade, né? E eu fiquei praticamente 4 anos sem um emprego fixo, assim, no jornalismo. Que esse é um ponto muito que pega muito, assim, né? Você faz os trabalhos de freelancer, assim, né? E assim que eu me formei, eu fiz por mais um ano trabalho de freelancer para a editora Alto Astral, que eu já fazia estágio lá, né? Então foi ali a parte de jornalismo impresso, né? Que eu aprendi bastante ali. Posteriormente, né, ou até simultaneamente também, eu tive as primeiras experiências em TV já, né, que foi como repórter nos jogos da Copa São Paulo, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que deu uma condição, um conhecimento já da TV bem antes, né, de chegar a Diário do Brasil e outros trabalhos. E depois eu também tive a possibilidade, né, além da Locomotiva, né, com esse trabalho no jornalismo digital, com o Rafael Antônio, né, nas transmissões, veio aqui também, né, Sim. e que me ensinou muito também, né, da parte da transmissão esportiva para o rádio, né, eu trabalhei muito com ele ali também, e a partir disso eu fui, né, ganhando condição para me achar confiante, inclusive, para, né, seguir o caminho do jornalismo. Foi importante essas experiências todas. Teve algum momento que você Sim. pensou em desistir? Ou se teve. E o que te motivou a seguir? Eu tinha até saído, digamos assim. Por volta de 2021, 2022, eu achava que já não ia ter mais espaço, né? Ou eu teria que sair de Bauru ou não ia ter mais condição, né? E eu já tinha ido para o caminho do marketing, né? Eu fiz uma especialização em comunicação e marketing, já estava trabalhando com marketing, mas não era aquilo que eu gostava de fazer. E aí, nesse ano, 2022, foi um ano muito importante para mim, porque foi um ano em que o pessoal da Liga Nacional de Basquete me chamou para ser repórter aqui em Bauru, para fazer as transmissões, né, do Bauru Basquete, e eu continuo até hoje. Depois teve um concurso para a Unesp, para a Rádio Unesp, que eu só fui ser chamado depois, mas eu fiquei em segundo lugar, já achei. Era o concurso que eu queria, assim. E nesse mesmo ano eu fui chamado aqui para vir para Diário do Brasil TV. Deu uma virada de chave, vamos dizer assim. Então, conta pra gente como foi a experiência aqui na TV e aquele friozinho na barriga, qual foi o momento que aconteceu também? Aqui na TV foi legal porque quem me chamou, né, para fazer parte da TV foi o Bruno Ribeiro, né, que era então editor-chefe daqui. E com o apoio total, né, do Renato Zaire, do Renatinho, eu pude me desenvolver ali enquanto repórter, né? Desenvolver o meu texto, né? Porque a gente sabe, vindo, né, de vários, do digital, do impresso, do rádio, cada lugar tem um texto diferente, né? E eu soube brincar um pouco com essa ideia de usar a imagem, né? Usar o texto. Isso me fez, assim, crescer, né, dentro da TV, né, a partir disso, né? De fazer esse trabalho. E aqui
pô, foram 3 anos praticamente, né, em que eu eu trabalhei ali como repórter, fazendo várias reportagens ao longo de quase 2 anos, também já, né, apresentando programa ao vivo, e como eu tinha falado anteriormente, já tinha uma experiência de TV, né, antes, só que aqui era diferente, né, que era o dia a dia, né, de fazer reportagem, de pegar as informações, né, do cotidiano, o que é um desafio também. Qual dica você deixa para quem quer começar na área da comunicação, especificamente para a TV? Tem que ter paciência, né, seguir um dia após o outro. Eu acho que isso é um ponto muito importante para o jornalismo do dia a dia, porque as coisas acontecem assim, um dia você está fazendo uma coisa, outro dia você está fazendo outra, você tem que virar a chavinha rapidamente. Isso é um ponto crucial, assim. Fazer, né, o seu pensamento criativo, né, se expandir, porque cada assunto é de um jeito, né? Tem assuntos que é uma coisa que é do dia a dia, então você tem que fazer uma coisa básica e completa, né? Ouvindo, né, as fontes. Outra coisa, você ter algo um pouco mais poético, digamos assim, né? Que você também tem que saber, né, se abrir, né? Ter essa possibilidade de criar. Você que atuou em vários meios, o esporte ainda continua sendo a sua paixão? E vou trazer uma outra pergunta que eu acho que eu já sei a resposta, mas eu vou usar para perguntar: rádio ou TV? Qual que é o seu, né, que toca o seu coração mais? Bom, primeiro o esporte sempre minha zona de conforto, né? Um lugar onde eu me sinto feliz e naturalmente, né? Que é algo crucial, assim, né, para as pessoas. Eu acho que eu nunca vou abandonar a cobertura esportiva por isso, né? Porque é algo natural, assim, né? Eu não preciso me esforçar tanto, assim. Isso eu já parei para analisar, né? Porque, como eu falei, sou repórter, né, do NBB para o basquete, comentarista também em jogos da Federação Paulista aqui para os Jogos do Noroeste, né? Principalmente Copa Paulista. É tudo assim, eu faço um estudo de 1, 2 horas, já tá tudo na mão, assim, né? Já consigo fazer uma análise, alguma coisa assim. Então é bem mais tranquilo. Agora, rádio ou TV, olha, eu acho. Eu gosto das duas, assim. Lógico que a minha paixão, ou eu ter chegado no jornalismo, foi o rádio. Né? E estar hoje na Rádio Unesp, para mim, é a realização de um sonho, né? De trabalhar no rádio. Mas a TV, trabalhar na TV foi muito bom também, né? E isso é porque são mídias parecidas, né? A diferença é que uma tem imagem, outra não tem. Inclusive o áudio, a rádio, muito em breve vai ter imagem, né? Isso já Cada vez está mais, cada né? vez mais, né? Exatamente. O podcast, né, como a gente tem assim, uma conversa diária, é de áudio e vídeo também, né? Sim. Então acho que cada vez mais essas duas mídias vão se fundir. E para mim isso é excelente. Perfeito. E até aproveitando então essa deixa que você falou, né, do rádio, que foi o que trouxe você para a área da comunicação, que foi uma paixão de criança e hoje atuando como editor-chefe na Rádio Unesp FM, aqui na nossa querida Bauru, como que é para você realizar esse sonho? Mas olha, vamos tomar uma aguinha, você pensa um pouquinho antes de contar para a gente, nós vamos para um Claro. rápido intervalo, tá bom? Então, nós vamos para esse rápido intervalo. A gente volta já. Você não sai daí. Continue com a gente. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com o jornalista Fábio Toledo. E antes do nosso intervalo, havia perguntado justamente sobre realizar sonhos. No caso, o sonho de ser um comunicador e o rádio que te encantou. E atualmente você é editor-chefe na Rádio Unesp Bauru. Conta pra gente como que é para você quando você assume, inclusive, esse cargo. Sim. Essa importância na sua vida. Vai até interessante porque eu sou mais jovem ali, né? Até dentro da própria redação, né, do jornalismo, embora 31 anos não seja, né, pouca coisa, mas eu sou mais jovem ali. Mas até por conta dessa experiência aqui na TV, né, em outros lugares, eu fui escolhido para ser editor-chefe. E, assim, é um desafio cotidiano, né, de
de montar a programação ali do jornalismo da Rádio Unesp, mas é de uma alegria muito grande também, né? Porque, né, tem muita gente competente ali, né? E que tá, né, te apoiando ali nas ideias. E temos aí uma ideia, inclusive, de ter uma programação para esse ano, que é o ano de 35 anos da Rádio Unesp, também é o ano de 50 anos da Unesp, né? Porque embora a gente esteja em Bauru, a Rádio Unesp ela tem que responder a todos os campos, né? Os campi, 24 cidades. Então você tem que acompanhar, né, as 24 Unesps aí, né? O que está sendo feito, né? E é um trabalho bem diferente daquilo que eu fazia anteriormente, né? De divulgação científica, né? De trazer também, né, o que está sendo feito na Unesp, né, que é um grande desafio, né, porque são 24 cidades de uma universidade que surgiu de uma maneira dispersa, assim, né? Ela foi unificada meio que à força ali nos anos 80 e até hoje tem certa dificuldade, né, para reunir informações, né, para ter algo conjunto. E a gente está tentando fazer isso na rádio, E né? Fábio, você mencionou mais jovem, porém, como também eu reforço, ser jovem não significa não ter competência, senão você não ocuparia o cargo que você está Uhum. ocupando hoje. E como é o seu sentimento ao lembrar daquele menininho que ouvia a rádio, se encantava com a voz do locutor, do Uhum. radialista, do jornalista, seja como for, e de repente hoje você também está aí expandindo a sua voz para os quatro cantos do mundo, para o mundo todo, na verdade, porque tem a questão do digital, e você pode estar influenciando outras pessoas. Qual é o sentimento? É bem interessante, né? Porque eu sempre fui muito tímido, assim, né? Fora das câmeras, com o microfone desligado, eu tenho certa timidez, assim, eu falo pouco. Né? Mas quando as coisas, né, acende a luzinha ali no ar, muda, né? E fazer a diferença a partir, né, daquilo que eu me formei, né, daquilo que eu me desenvolvi para ser, justamente, né? Eu acho que é o fundamental, né? O que eu mais queria, assim, na vida era justamente isso, né? Ter esse trabalho de referência, né? E é até legal também o contato que eu tenho com os jornalistas mais jovens, estagiários, né? Que tem lá na rádio, pessoal do próprio curso ali da Unesp, que eu já fui falar com eles. É bem legal isso, né? De você passar o seu conhecimento, né? E é isso que eu, Toda que uma eu, que eu pretendo experiência fazer. prática, né, também teórica, tudo isso Uhum. faz a diferença para sua trajetória. E o Fábio, fora do jornalismo, fora da rádio, o que você gosta de fazer? Como que é o seu dia a dia? O meu dia a dia atualmente tem muito envolvimento da rádio, né? Porque eu fico lá da tarde, né? E manhã e tarde só tem a noite livre, né? Mas à noite eu vou na academia, né? Coisas básicas assim, né? Passo tempo com a minha namorada, né? A Edna. Também mandar um beijo para ela, mandar um beijo para minha família também, para Querida minha Edna. mãe Nancy, para meu pai Sérgio, né? Meu irmão Bruno, minha cachorra Melissa. Não É, pode faltar não ninguém. pode faltar ninguém. Muito bom. Significado de família para você? É quem tá junto com você, quem te apoia, quem segue contigo, independente do que aconteça. Acho E que isso é hobby? fundamental. Pensando em hobby, então. Eu gosto muito de praticar esportes, né? Recentemente eu joguei vôlei de praia, um negócio muito interessante, assim, que eu gostei muito de jogar. Mas eu gosto muito de jogar futebol, né? Piscina, natação também. Tô voltando a nadar. Eu nadava quando criança, agora eu tô voltando a nadar ali, né, no Sesc. Então, é isso que eu curto fazer, assim, principalmente esportes. Você já faz o que você ama, no Uhum. caso, na área da comunicação, mas o que te faz sorrir? Que te encanta assim no dia a dia, fala assim, mais um dia valeu a pena. Eu acho que você ser essa questão de referência, né? De influência, assim, né? Das pessoas te respeitarem, né? Com aquilo que você faz, né? E você também não fazer nada de errado, né? Fazer o certo das Uhum. coisas. Ser justo, né? E isso acho que faz a gente dormir melhor, faz a gente se sentir bem. É, minha namorada até fala que eu não tenho um dia ruim, às vezes, né? Porque eu sou muito brincalhão, né?
Mas porque assim, eu levo a vida desse jeito mesmo, né? De uma forma leve. De uma forma Né? leve. Eu posso falar com propriedade. Nós que dividimos a redação, realmente são momentos assim que às vezes está tenso, você vai lá, faz uma brincadeira e a gente consegue seguir ali num outro É o formato. problema, às vezes é o ponto, é o lado bom e o lado ruim de ser sagitariano, né? Brinco demais. Mas isso é bom, tem um lado positivo, Com sim. certeza. É um sonho ainda que deseja realizar, já que o principal, pelo menos o que você trouxe a princípio aí, né, foi da área da comunicação profissional. Tem algum ainda para realizar? 2026 chegando? Talvez não seja para 2026, mas para aquele médio longo prazo, assim, né? Eu sempre quis me dedicar a escrever livros, né? Porque eu gosto muito de ler, mas eu gosto muito de escrever também, né? E quem sabe, né, no futuro não muito longo, não muito distante, eu também não passe a escrever livros também, que é algo que eu gosto de fazer, é, livros de pesquisa histórica, né? Confesso que eu não tenho muita criatividade para escrever livros, né, de ficção, né, coisas nesse sentido, mas eu gosto muito de pesquisar, de fazer pesquisas, de fazer resgates históricos. Então, quem sabe no futuro eu não faça isso também. Acho que esse é um deles. E para você que tem toda essa trajetória, qual dica e conselho você deixa para quem quer seguir na área da comunicação? E como nós estamos já caminhando para o final do bate-papo, algo que eu não perguntei que você queira compartilhar também fica muito à vontade para falar. Bom, acho que para quem, né, tem essa ideia de ir para comunicação, eu sempre falo que você precisa gostar, né, daquilo que você está fazendo, né? Porque, assim, às vezes não é aquilo que vai trazer os melhores retornos financeiros, né? Isso demorou até um pouco para acontecer comigo. Considero que hoje eu estou em boas condições, mas durante um bom tempo, né, eu sempre fiquei pensando, como é que vai ser, né, na minha vida? Você tem que estar, né, aberto a isso e mergulhar de cabeça, assim, nas chances que você vai ter. Porque são poucas até, né? Esse tempo que eu fiquei ali de 4 anos foram muito raras, assim, as possibilidades, até surgir, por exemplo, aqui na TV e eu mergulhei de cabeça. Muita gente vai ter que sair da cidade, vai ter que ir para outros lugares, mas se é aquilo que você gosta, se é aquilo que você deseja fazer e seguir, vai nessa. Vai nessa que eu apoio você, independente se eu conheço você ou não, eu apoio, porque o campo da comunicação precisa de pessoas que gostam de fazer comunicação e que façam bem, façam com qualidade. E você é uma delas, Mara, inclusive. Obrigada. Então, é fundamental que você mergulhe de cabeça e acredite, né, no sonho que você tem aí. Muito bom. Que bom que você aceitou o nosso convite. A gente fica muito feliz de tê-lo aqui novamente na casa, né? As portas estão sempre abertas para você. Obrigado, E Mara. fica o convite para que você volte em outros momentos, trazendo também um pouco mais dessa trajetória, porque a gente sabe que você é novo, mas tem aí muita coisa para contar para a gente ainda. Gratidão por aceitar nosso convite. Tomara, muito obrigado, viu, Mara? E a todo mundo aqui do Diário do Brasil TV, que é ainda a minha casa, né? Sim. Sempre, nunca saio de perto aqui. É isso aí. E o Fábio, gente, é um querido. Ele chegou aqui na redação, todo mundo foi recebê-lo com muita alegria, uma energia positiva. E assim nós vamos encerrando aqui, então, o nosso bate-papo com ele, o Fábio Toledo, né, esse jornalista que se formou aqui na nossa querida Bauru e também é um bauruense de coração, como ele trouxe aqui. Que ele possa ser exemplo para muitas outras pessoas. Não desista dos seus sonhos, né? Por mais difícil que seja, quando você insiste, persiste, uma hora você consegue concretizar. Tá ele aqui que trouxe suas histórias para gente. E aqui eu vou deixando para você, claro, minha imensa gratidão que nos acompanhou até o final dessa prosa e deixando aquele forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.